ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo é muito pior. Eu sou a Camila Quintel. E eu, Danilo Corsi. No episódio de hoje vou contar a história de Hilda Hilst, poeta, escritora, polêmica e pornográfica. Uma mulher que viveu antes do seu tempo, colecionou paixões, desafiou o óbvio, se envolveu em várias controvérsias, cuidou de cachorros e gays e nunca deixou de produzir boa literatura e ser um foco de lucidez e inteligência para quem conviveu com ela. Mas antes, um recadinho dos nossos patrocinadores. O que o Drink mandou pra gente hoje, Danilo? O vinho de hoje é o Ops Rosé 2022, um Cabernet Sauvignon chileno de uma das vinícolas mais importantes do Chile. Ele combina bem com camarão frito e salada Caesar. O melhor está por R$40 lá no Drinco. Brinde história? Tchim, tchim. Tchim, tchim. Hilda, Lore Lambe é um ato de rebeldia? É um ato de agressão. Não é um livro, é uma banana, a Lore Lambe, que eu estou dando para os editores, para o mercado editorial. Hilda de Almeida Prado Hilst nasceu no dia 21 de abril de 1930 em Jaú, no interior de São Paulo. Ela era filha única de um fazendeiro de café, jornalista, ensaísta e poeta chamado Apolônio de Almeida Prado Hilst. Aliás, aqui fica a dica. No interior de São Paulo, se for Prado, se não é cafeicultor, é alguém da família já foi, né? É tudo família rica. Tipo, família tradicional. Família tradicional paulista. Sua mãe, cujo nome era Bedecilda Vaz Cardoso, também foi uma mulher à frente de seu tempo. O pai de Hilst, Apolônio, era seu segundo marido. Ela já havia sido casado antes e tido um filho. O que vocês podem imaginar não era comum para a época. Aliás, como um dado curioso, diz que a primeira coisa que o pai da Hilda disse quando viu a filha foi: "É menina? Que azar." Também comum para a época, né? E esse casamento de Apolônio e Bedecilda, esse nome Bedecilda é muito difícil para mim, eu preciso curiosíssimo. dizer. Esse casamento de Apolônio e Bedecilda também não duraria muito tempo. Na verdade, quando Hilda tinha apenas 2 aninhos, sua mãe pegou os 2 filhos e se mudou de Jaú para Santos, deixando o marido para trás. Em sua defesa, apenas 3 anos depois, ele foi diagnosticado definitivamente com esquizofrenia paranoide e ficou entrando e saindo de instituições pelo resto da vida. Aos 7 anos, a mãe de Hilda a colocou em um colégio interno chamado Santa Marcelina, em São Paulo. Mas foi bem complicado no começo, pois nem as crianças nem os pais viam com bons olhos aquela filha de uma mãe solteira desquitada 2 vezes na década de 1930. Depois de estudar todo o ensino fundamental no regime de internato, Hilda foi para o Colégio Mackenzie e então para a Faculdade de Direito da USP. Era uma mulher brilhante. 2 curiosidades dessa época. A primeira é que ela morava sozinha em um apartamento no Jardim Europa, apenas com uma governanta, o que era inimaginável para a época. Deu para perceber também que a família era riquíssima, né? Cheia da grana. A segunda curiosidade é que aos 16 anos, Hilda tenta uma reaproximação com o pai e vai passar 3 dias na fazenda dele em Jaú. No entanto, o pai, que só se comunicava com ela por cartas, normalmente, né? Em seu delírio acredita que ela é a mãe e propõe os 2 passarem 3 dias de amor na fazenda. Essa situação estranha e perturbadora ficou bem marcada na mente de Hilda, né? Que tinha o pai como um farol, mas ao mesmo tempo nunca conseguiu ter uma relação propriamente boa com esse homem que sofria sérios problemas de saúde mental. No entanto, ainda assim, anos depois ela fala em uma entrevista que só se tornou escritora mesmo por conta dele, porque queria que ele a respeitasse e admirasse. Difícil, né? Mas voltando, ainda durante a faculdade, Hilda vai ao lançamento de um livro de Lígia Fagundes Telles e se apresenta como poeta. Ela causou tal impressão que as 2 ficaram instantaneamente amigas para toda a vida. Também nesses anos ela lança seu primeiro livro, Presságio, com apenas 20 anos de idade. Seriam mais de 40 livros durante toda a sua vida a partir deste. Além de Lígia Fagundes Telles, Hilda também chamou a atenção de Cecília Meirelli, que se apaixonou pelo seguinte verso: "Somos iguais à morte, ignorados e puros." Ela chegou a dizer que quem um dia tinha escrito isso precisava continuar escrevendo para sempre. Gostou, Danilo? Interessante. Depois de se formar em Direito, Hilda começa a trabalhar em um escritório de advocacia só para perceber que não é isso que ela queria da vida. Então pede as contas e resolve viajar. Primeiro vai para a Argentina e para o Uruguai e depois vai passar um longo período na Europa, com 6 meses em Paris. Bom ser rico, né? Nossa, ser rico é filho de cafeicultor, né? Nessa época ainda que, foi bom para eles. Bem, eu já falei que a Hilda era bonita, né?
Mas ela não era só bonita. As pessoas que a conheceram jovem falaram que ela era deslumbrante, com longos cabelos loiros e ondulados como as atrizes de Hollywood e olhos verdes penetrantes. Também se vestia com o melhor da moda brasileira e europeia do momento, pois era rica. Denner e a boutique da Casa Vogue eram duas das suas principais fontes de vestidos e acessórios. Ou seja, era uma mulher linda, inteligente, cultíssima, bem vestida e extremamente livre nos anos 1950. Basicamente uma alienígena, né? Dizem que nessa época ela teve muitos namorados, todos riquíssimos, que ficavam tentando seduzi-la com presentes, mas sempre acabavam levando um pé na bunda. Na época em Paris, ela chegou a namorar celebridades, como Dean Martin, Tony Curtis e o aviador Howard Hughes. Também tentou seduzir Marlon Brando. Chegou a tocar em seu quarto de hotel no meio da madrugada, mas ele a dispensou, falando que estava muito tarde mesmo para uma mulher bonita como ela. Ela ainda tentou enrolar e dizer que estava lá para uma entrevista. Aí ele pediu para ela fazer uma pergunta e ela perguntou: o que você acha de Franz Kafka? Excelente pergunta. Às 4 horas da manhã. Imagina você ser acordado por uma pessoa que te pergunta: o que você acha de Franz Kafka? Às 4 da manhã. Você ia responder? Ia falar que gosto muito. Tá bom. No Brasil, passava as tardes tomando chá com Oswald de Andrade e outros escritores, e sua lista de conquistas incluía um caso com Vinícius de Moraes, que era casado, em um dos seus 20 casamentos na época, e uma paixão platônica por Carlos Drummond de Andrade, que chegou a escrever um poema para ela, que eu vou ler aqui porque é bem fofinho e safado, tipo o Drummond. Abro a folha da manhã, por entre espécies granfinas, emerge de musselinas, Hilda, estrela Aldebaran. Tanto vestido enfeitado, cobre e recobre de vez sua preclara nudez, me sinto muito perturbado. Hilda gerando boates, Hilda fazendo chacrinha, Hilda dos outros, não minha, coração que tanto bates. Mas chega o Natal e chama a ordem Hilda. Não vês que nesses teus giroflês esquece quem tanto te ama? Então Hilda, que é sabiuda, manda sua arma secreta. Um beijo imorce ao poeta. Mas não me tapeias, Hilda. Esclareçamos o assunto. Nada de beijo postal. No Distrito Federal, o beijo é na boca e junto. Gostou do poema? Mais ou menos. Safado, né? Ah, sim. Safado. Bem, do apartamento do Jardim Europa, a Hilda se mudou para uma casa no Pacaembu. E lá dava festas, bebia, fumava, falava palavrões e também lia sem parar e promovia encontros entre intelectuais. Até que em 1968 ela leu um livro chamado Carta a El Greco, de Nikos Kazantzakis. Nesse livro, o autor prega que para a produção artística precisa existir um espaço e tempo de recolhimento, que não se pode estar no mundo e construir uma obra de peso. Isso deslumbrou Hilda e a fez ir embora. Ela pegou o namorado, Dante Casarini, um escultor, pede um terreno para a mãe em Campinas, que era parte da fazenda São José, que era da família, vende a casa no Pacaembu, constrói uma casa e se muda para o mato, para a casa chamada Casa do Sol, onde até hoje viram o Instituto Hilda Hilst. Hilda vai morar na casa em 1968 e mora de lá até a sua morte, em 2004, sem nunca voltar para a cidade. E ali ela vai construir toda a sua obra de peso, cuidar de incontáveis cães. Teve uma época que ela chegou, eu li 60 cães abandonados e eu li também 150. Receber artistas e mais artistas, em especial gays, que estavam fugindo da epidemia da AIDS e passando pelos perrengues da ditadura, e passaria muitos períodos criando nessa casa que virou um refúgio artístico. E é até hoje. Uma vez ela chegou a falar uma vez que colecionava cães e veados. Lá ela produz também muito disciplinada. Durante uma época só saía do quarto depois de escrever pelo menos 500 palavras toda manhã. Ele lia quase 12 horas por dia. Publicava também, mas não vendia nada. Hilda basicamente viveu a vida inteira do dinheiro de sua família e da herança, que foi se dilapidando com o tempo, até chegarmos nos anos 90, quando ela dá uma virada na mesa. Mas não ainda. Nos anos 1960, basicamente entre 67 e 69, Hilda escreve muitas peças teatrais. Isso acontece porque os críticos falavam que ela, com sua poesia e a herança, viviam numa torre de marfim em Campinas, alheia ao que estava acontecendo politicamente no Brasil. Ela responde que, na verdade, morava em uma torre de capim, e então começa a produzir peças mais politizadas, como As Aves da Noite, O Visitante, O Verdugo, A Morte do Patriarca, O Rato no Muro e O Alto da Barca de Camiri, ou Camiri. Depois dessas peças, ela inaugura de vez a produção de ficção também, em prosa, que começa na década de 1970. Ou seja, deixa de ser poeta e vira uma escritora de prosa e poesia. Na Casa do Sol, um aspecto também meio místico começou a crescer em Hilda. Ela meio que se pelava de medo dessa coisa mística, mas era ao mesmo tempo fascinada por isso. No começo era a Figueira dos Pedidos, uma figueira centenária que fica no centro do paisagismo dessa Casa do Sol
E que diz a lenda, se você for lá na lua cheia e fizer 3 pedidos, a figueira te concede. Dizem que Caio Fernando Abreu, um dos seus escritores amicíssimos de Hilda, que chegou a morar lá em 1968, pediu para ser um escritor famoso, ganhar um prêmio literário e ficar com a voz grossa. Os 3 pedidos foram atendidos. O que você pediria para a figueira da Hilda? Nada. Nada? Você não acredita em fazer pedidos para a figueira? Não. Bem, mas além da figueira, a Hilda, inspirada pelo físico sueco Friedrich Jürgenson, no livro Telefone para o Além, começou a gravar vozes dos mortos. Basicamente, ela acreditava que conseguia se comunicar com os mortos por meio de gravações. Fizeram até uma matéria no Fantástico sobre o assunto. E não só. Começaram também os relatos de alienígenas. E UFOs, objetos não identificados no céu. Para comprovar que essas coisas aconteciam, chegou mesmo a chamar o senhor César Lattes, sim, o próprio currículo Lattes, e o Mário Schoenberg, o físico, até a Casa do Sol para investigar. Ela tinha muitos amigos matemáticos e físicos. Eles foram lá, céticos, não acharam muita coisa. Você já gravou telefone ou a voz dos mortos? Não, isso não existe. Tá bom. E também UFO também nunca viu? Nunca vi. O casamento com Dante, que era namorado dela e foi pra lá com ela na Casa do Sol, chegou ao fim no começo dos anos 70. E ela se apaixona perdidamente por Júlio de Mesquita Neto, o dono do estado de São Paulo. Com ele tem uma troca de correspondências e alguns dizem o caso, outros dizem o amor não correspondido. Talvez os dois. Mas desse amor surge o livro Júbilo, Memória e Noviciado da Paixão, considerado o melhor livro de poemas dela, uma obra-prima, que depois seria musicado por Zé Cabaleiro a pedido de Hilda, que queria ganhar dinheiro com música. É importante também dizer que ela continuou amiga de Dante a vida inteira, que construiu a casa no mesmo terreno da Casa do Sol, casou de novo, mas continuou ajudando Hilda a vida inteira. A última paixão de Hilda foi por um primo, Wilson Hilst, nos anos 1980. Foi um relacionamento tóxico num grau bem pesado. Ele era 20 anos mais jovem que ela, mas completamente passional e a impedia de encontrar pessoas, de sair de casa. Odiava vê-la escrevendo, pois dizia que ela ficava masculina quando escrevia, parecia um homem. Isso foi escalando até ele começar a andar armado e a manter em cativeiro. Então Dante, o ex-marido, ficou sabendo e chamaram a polícia. Wilson foi preso e eles se afastaram de vez. Dizem que ele morreu pouco depois na Amazônia de forma violenta. Mesmo com toda essa paixão e esses relacionamentos, Hilda optou por nunca ter filhos. Ela tinha medo que os filhos herdassem a doença mental do avô, já que existe essa concepção de que essas doenças pulam uma geração. Na década de 1990, já com 60 anos e com o surgimento do Paulo Coelho, Hilda Hilst basicamente tem um chilique. Ela decide que a partir dali cansou de tentar escrever literatura séria e só vai publicar o que ela chama de bandalheira. E então começa a sua época pornográfica, em que ela lança livros chocantes e começa a dar uma sequência de entrevistas mais chocantes ainda. Basicamente, ela estava de saco cheio de ser considerada uma autora difícil, hermética e que ninguém comprava. Também estava vendo seu dinheiro acabar e percebendo que nunca tinha conseguido ganhar nada com literatura, mesmo produzindo tanto e tão bem. E começa a fase cínica com O Caderno Rosa de Lori Lamb, em 1991. É um livro sobre uma menina de 8 anos de idade que fala sobre sexo, porque é levada pelos pais à prostituição infantil. E é um livro em primeira pessoa. Basicamente é um livro bem chocante, com um texto que vai criando um incômodo cada vez maior no leitor. E agora um spoiler de mais de 30 anos. Na verdade, Lori nunca tinha passado por isso mesmo, a menina, que é a narradora. Ela copiava as histórias que o pai escrevia, que era autor de livros pornô. Mas esse livro causou um incômodo imenso, assim. Depois, levada pela pegada de se tornar uma velha pornográfica, escreve contos de escárnio e cartas de um sedutor. Nessa época, ela recebe muita atenção e uma churrada de críticas. Foi chamada de a santa que levanta a saia, a vovó da sacanagem, a obscena senhora Hilst, em referência a uma outra obra sua chamada Obscena Senhora D. Alcir Pécora, estudioso e crítico, fala que os livros dela não são pornográficos, pois eles não despertam o desejo. Eles servem mais para o nojo, para o choque. Mas Hilda não consegue fazer uma literatura muito ruim e continua escrevendo atrás de um sentido maior, com ironia e força literária. Ou seja, mesmo ela tentando fazer bandalheira, os livros dela eram muito melhores do que qualquer bandalheira. Nas entrevistas, ela parece então a velha bêbada, mas os livros são cuidadosos, indigestos, profundos, e ela está cansada. Em 1999, declara: são tantos livros, mais de 40, eu fiz tudo o que pude fazer. E então, 3 anos depois, em 2002, ela para definitivamente de escrever. Em 2004, ela tem uma queda e fratura o fêmur. Já muito debilitada, pois tinha tido um princípio de câncer no pulmão, que havia feito com que ela perdesse um pedaço do órgão, e também tinha tido uma isquemia anos antes. Ela foi operada, mas teve complicações, e morreu na madrugada do dia 4 de fevereiro de 2004,
Ou seja, fez 20 anos da morte dela, né, esses meses atrás. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos. Além do legado, dos livros e do disco do Zé Cabaleiro, alguns de seus poemas foram musicados, em especial Quando Te Achei e Só Tenho a Ti, que viraram canções de Adoniran Barbosa. Por fim, Hilda começou a ser mais lida em 1990, mas foi nos anos 2000 que ela voltou a ser publicada e chamar atenção. De uns anos pra cá, ela tem virado cult, em especial depois de ter sido homenageada pela Flip, né, Feira Literária de Paraty, em 2018. Para esse episódio, eu usei uma sequência de documentários sobre ela e A Casa do Sol, além dos livros Fico Besta Quando Me Entende, de entrevistas dela, e 3 vezes Hilda, biografia, correspondência e poesia. Por fim, achei que valia a pena ler mais um poeminha dela aqui, né? Aflição de ser eu e não ser outra. Aflição de não ser, amor aquela, que muitas filhas te deu, casou donzela. E a noite se prepara e se adivinha, objeto de amor atenta e bela. Aflição de não ser a grande ilha, que te retém e não te desespera. A noite como fera se avizinha. Aflição de ser água em meio à terra, e ter a face conturbada e móvel, e a um só tempo múltipla e imóvel. Não saber se ausenta ou se te espera. A aflição de te amar se te comove, e sendo água, amor, querer ser terra. E aí, Danilo, o que achou da história da Hilda Hilst? Curiosa, né? É herdeira, né? É herdeira, mas ela teve uma produção literária... Teve uma produção literária, não tô frisando que é ruim. Porque, assim, na verdade eu não tenho nem condição de julgar, porque assim, eu nunca li nada. Você nunca leu nada? Nada. Assim, poemas perdidos, assim, um ou outro, mas sentar pra ler um livro dela, nunca fiz. A Obscena Senhora D é maravilhosa. O Caderno Rosa de Lori Lamb também é, mas é bastante... É pesado, assim, sabe? Tipo, é bem pesado. Não é um lugar onde você deveria começar a ir. E os poemas são belíssimos também, assim. Eu acho a produção dela impressionante, assim. Eu me interessei por ela na década de 90, por conta do Caio Fernando Abreu. Porque eu era a louca do Caio Fernando Abreu, sempre fui. Muito fã. E eles eram extremamente amigos, assim. E ele citava ela várias vezes. Então eu comecei a ler a Hilda por causa dele, assim. Ela é maravilhosa. Mas eu não conhecia a história dela, não sabia dessa história que ela tinha a casa lá isolada e tal, assim, ela é meio excêntrica, mas não sabia que ela basicamente não ganhou dinheiro com literatura e foi só o café que fez ela foi o café. Se manter. Ainda bem, né, que ela sobreviveu do café. Eu não sabia que ela tinha sido namorada do Jim Martin, isso eu achei impressionante. Não deve ter sido namorada, foi uns Não, ela foi namorada em Paris um tempo, assim. Mas, assim, eu achei massa, porque eu gosto do Jim Martin também. E também... A Casa do Sol, hoje, ela virou o Instituto Hilda Hilst e ela ainda abriga pessoas... Ela faz a mesma coisa que sempre fez, assim. Abriga pessoas para fazer residências de arte. Então, tipo, se você quiser escrever um livro, por exemplo, fazer uma obra de artes plásticas, você pode se inscrever para fazer uma residência lá na casa. E aí você fica um tempo lá. Não sei quanto tempo você pode morar na casa e trabalhar lá. Foi para isso que ela foi. Mas eu acho a história da Hilda muito incrível, assim. E acho que foi uma pena que ela morreu tão triste e amargurada, sabe? Porque ela começou a ficar muito amargurada depois de um tempo, assim. E essa produção pornográfica, ela vem de uma amargura, assim. Vem do fato de ela estar vendo escritores não tão literários estarem fazendo muito sucesso. E ela fica brava com isso, assim, com a qualidade das coisas que, na verdade, dão dinheiro, sabe? Basicamente isso que é a raiva delas. Ela não aprendeu a fazer pop, né? Não aprendeu. E agora ela tá sendo mais vendida do que nunca, né? Agora saíram... Não sei, tá. Tá. Saíram várias caixas dela, saíram reedições pela companhia, e ela tá sendo mais vendida. Ela nunca foi tão vendida quanto agora. Interessante. Então, vamos dar uma pausa e vamos pros recadinhos? Bora lá. Se eu disser que vi um pássaro sobre o teu sexo, deverias crer? E se não for verdade, em nada mudará o universo. Se eu disser que o desejo é a eternidade, porque o instante arde, interminável, deverias crer? E se não for verdade, tantos o disseram que talvez possa ser. No desejo nos vem sofomanias, adornos, impudência, beijo. E agora digo que há um pássaro voando sobre o Tejo, porque não posso pontilhar de inocência e poesia ossos, sangue, carne, o agora, e tudo isso em nós que se fará desforra.
Recadinhos. Danilo, se alguém quer contar uma história com o Hilda Hilst, como faz? Pode mandar um e-mail pra gente em contato@muitopior.com.br. Pode visitar o nosso site, muitopior.com.br, deixar um recado lá tanto por áudio ou um comentário do post, né, do episódio. Ou procurar a gente nas redes sociais. A gente tem o Facebook, o Instagram e o Twitter. E também nossos canais no Spotify e no YouTube. Muito bom. Agora os recadinhos. No Spotify, a Aline comentou em vários episódios. No do Simonal, ela comentou: sugestão de pauta. Falem sobre a diva Leni Eversong. Tem um livro do Rodrigo Faur sobre a vida da artista brasileira que sucedeu a Carmen Miranda, mas teve uma carreira triste, um fim de carreira triste. A Leni Eversong, ela tá na minha pauta desde o começo desse podcast. É que não tinha muito material, e aí eu vi que esse livro tava pra sair e tava esperando. Só isso, mas vai sair. E no do João Cândido, ela falou que achou a história muito interessante. Também no das Olimpíadas, ela falou: as fofocas de Bono. No vôlei de futebol feminino existem as melhores, viu? Olha aí. Lembrando que a seleção masculina de futebol fracassou e nem se classificou para os Jogos de Paris. Bem feito. Eu gosto de assistir tudo nas Olimpíadas, então eu quero que o Brasil se classifique sempre, mas eu entendo. E no caso Pedrinho, ela comentou se ela conhecia a história, mas não lembrava dos detalhes. Puro suco de Brasil. Já na Operação Satyagraha, a Carla Fernanda de Oliveira falou: não sabia desse fuzuê todo. Os nomes de operações são ótimos. Meu pai era da Polícia Federal. Uma vez perguntei quem dava esses nomes, disse que já vinha com o nome pra ele, então não sabia. Que Olha pena. aí. Olha, temos um pai da Polícia Federal aí, se estiverem precisando de ajuda. 2 letras. PF. Bem, no YouTube, na Operação Satyagraha, o Charles de Castro mandou: salve rapaziada, bom? Seria possível um episódio sobre a Lady Gerson e seu criador? Boa pauta. Então, fica aí anotado. E já o Nélio RG mandou eu só penso: quem dá ao filho o nome de Protógenes? Protógenes. Eu sei que é um comentário, é uma bosta, mas me chamou muita atenção. Parabéns por mais um episódio excelente. Eu concordo plenamente, assim. Eu acho que, às vezes, como que você pode olhar para um bebê e falar: vai se chamar Protógenes? Desculpa se tiver algum ouvinte chamado Protógenes. Da mesma maneira que batizaram a mãe da Hilda Hilst. Então. Bedecilda. Bedecilda. Como que você pode olhar para um nenenzinho e falar: vai se chamar Bedecilda? Aliás, deixa eu falar uma coisa sobre a Hilda Hilst. Eu falo Hilda Hilst, mas as pessoas falam normalmente Hilda Hilst. Mas eu não consigo, porque é alemão. E aí eu deveria falar Hilda Hilst, mas eu acho também estranho. Então eu acabo misturando os dois, tá? Eu falo Hilst. Você fala Hilst? Mas você fala Hilda ou fala Hilda? Falou Hilda. Você fala igual a mim, então. É um misturadinho. Bem, o Paulo Alves mandou um recadinho falando: podemos dizer que essa operação foi o embrião do lavajatismo dos anos seguintes, com investigações midiáticas com juízes e agentes alçados a salvadores da pátria. Nem preciso dizer onde isso terminou, com figuras como o Marreco de Maringá e o japonês da Federal. É bem isso, né? Como eu expliquei no episódio, eles queriam ser grandes, FBI e tal, estavam ambiciosos aí, resolveram fazer barulho, né? Só que não fizeram direito, né? Não. O Ricardo Cravo mandou recadinhos pra gente também, mensagens, ele sempre manda, ele sempre tá lembrando da gente. Um beijo, Ricardo. O Ronaldo dos Santos mandou um comentário excelente, eu adoro o nome das operações, no Satyagraha também. E também tivemos a Brígida 0611 mandando mais uma ótima história. E como sempre, a lambança é feita, feijoada e nada acontece. E o Alessandro Soares mandou: eu lembro vagamente do caso, lembro da prisão do Pita. Em 2018, sim, fui atrás para saber do caso, pois o Ciro Gomes mencionou sobre isso na pré-campanha. Abração. E aí quem interagiu com a gente, mas não obrigatoriamente mandou comentários, foi o Tom do Pin Nada Oficial, Cláudio M. Santos, Alessandro Soares, já falei, Lagosta Beach, Evaldo Novellini, P. Novaes, Kelfinha, Cefa Souza, Brígida 0611, Ronaldo Rede, Nana PJ16 e o nosso querido Ricardo Caravo. Tem mais algum comentário, Daniel? Mandar um salve pro pessoal lá do X, né? O Cláudio Schubart e a Gisele Rumin. Então, um beijo. Mais algum comentário? Não. Então, boa semana pra vocês, fiquem bem. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. A vida é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.